E aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, vocês fizeram lá, né, participaram de uma votação lá no grupo e a cláusula sobre negócios jurídicos processuais acabou vencendo a votação. E aí eu prometi que eu ia gravar então um vídeo sobre, né, a cláusula de negócios jurídicos processuais. E aí é isso que eu estou me propondo a fazer aqui agora então. Então vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Enquanto isso, até aproveita, já se inscreve aqui no canal, conhece outros vídeos aqui do canal. E se tu ainda não está lá no grupo, lá no link da minha bio do Instagram, tu consegue entrar também nesse grupo, certo? Então, vou compartilhar aqui com vocês e deixa eu explicar o que que a gente vai fazer aqui nessa aula, então. Eu vou fazer uma breve aulinha, entre aspas, aqui sobre o que são esses negócios jurídicos processuais e depois eu quero mostrar para vocês alguns exemplos concretos de cláusulas que vocês podem tanto utilizar quanto criar. Aqui o foco até não é nem... embora eu vou disponibilizar para vocês essas cláusulas, mas o foco é mais para que vocês consigam entender a lógica dos negócios jurídicos processuais e aí consigam também criar as suas próprias cláusulas de negócios jurídicos processuais, certo? Então pega aí teu café, e vamos lá. Primeiro, pessoal, o que que o que que é um negócio jurídico, né? Porque se a gente vai falar de negócios jurídicos processuais, a gente tem que entender o que que é um negócio jurídico e o que que é, então. E aqui, vamos lá retomar os tempos da faculdade, lá no primeiro, segundo semestre, onde a gente aprendeu, onde a gente descobriu o Pontes de Miranda, pelo menos comigo foi assim, né? Um professor que até hoje é um professor que eu admiro muito, foi o que me apresentou aqui o Pontes de Miranda. E o que que, para o Pontes de Miranda, o que que é um negócio jurídico, né? Basicamente, pessoal, é o quê? É um ato jurídico, tá? Uma manifestação de vontade das partes. E qual que é a diferença nesse tipo de ato jurídico específico, né? Que é o negócio jurídico? As partes escolhem quais são as consequências jurídicas, tá? Basicamente isso. E esse negócio jurídico ele pode ser unilateral ou bilateral, né? Tá relembrando, né, os tempos da faculdade aqui. Isso aqui tem utilidade prática, saber isso? Claro que tem, porque a gente usa a lógica, né? O problema da faculdade muitas vezes é a falta de aplicabilidade prática, né? Mas na verdade, isso aqui tem uma aplicabilidade muito grande, porque a gente consegue, entendendo a teoria por trás disso, criar cláusulas que vão realmente surtir um efeito, o efeito que a gente quer, vão proteger o nosso cliente e a gente podendo fazer isso, né, a gente tem uma liberdade, a gente tem uma grande liberdade aqui de usar a criatividade e o conhecimento jurídico para satisfazer necessidades jurídicas do cliente. E aí, claro que isso vai depender da estratégia de proteção jurídica do cliente, mas a gente consegue, a gente tem esse instrumento que é o nosso conhecimento e a lei, né, que a gente vai ver aqui como é que funciona na prática isso do ponto de vista da lei também. Então, pessoal, já vimos o que é um negócio jurídico, né? Basicamente ali um acordo de vontades entre as partes, tá? Basicamente isso. No nosso caso aqui, são os bilaterais que a gente vai tratar, né? Mas a gente também pode ter um negócio jurídico unilateral. Também existe. Certo? Vamos lá. Visto então o que é o que é um negócio jurídico? Espera aí que eu me perdi aqui no meu mapa. Cadê meu mapa? Aqui. Desculpem, pessoal. Então, o que que é um negócio jurídico processual? Então, a gente já viu o que que é um negócio jurídico, né? Um contrato, por exemplo, é um negócio jurídico bilateral. E o que que é um negócio jurídico processual, então? Negócio jurídico processual é o acordo de vontade entre as partes, né, como a gente já viu, e qual é a diferença? Que neste tipo de acordo de vontade entre as partes, a gente vai regular o quê? Os direitos e as obrigações no âmbito do processo. Então, a gente pode pensar como se fosse um contrato que regula algumas questões processuais, tá?
E aí, dentro dessas direitos e obrigações do processo, a gente tem de tudo, né? A gente vai ver aqui vários exemplos, mas, por exemplo, a gente tem ônus processuais, obrigações processuais, até mesmo formas, prazos, tudo isso a gente pode regular por meio dos negócios jurídicos processuais, certo? Qual que é a diferença aqui de ônus e obrigação processual, né? Que eu sempre que eu falo ônus e obrigações, eu sempre falo essa diferença, porque no caso do ônus, a gente atribui a alguém determinado encargo, mas a pessoa não tem a obrigação de cumprir aquele encargo ou não, né? Já na obrigação processual é diferente. Por exemplo, um ônus processual pode ser o quê? O ônus da produção da prova. A gente pode transferir para alguém o ônus da produção da prova. Por exemplo, eu sou o responsável por provar determinado fato. Ok, mas eu não sou obrigado a provar. Se eu não provar, eu vou acabar sofrendo as consequências de não ter provado este fato, mas eu não tenho a obrigação de provar, né? Isso é um ônus, certo? A gente também pode regular isso por meio de negócios jurídicos processuais. E aí, pessoal, quando a gente fala de negócios jurídicos processuais, a gente tem dois tipos aqui, dois grupos maiores, e que a gente pode, na prática, com os nossos clientes, com os nossos contratos, a gente pode utilizar esses dois aqui, tá? Quais são? Os típicos e os atípicos. E o que é? Qual é a diferença do típico e do atípico? Aqui a gente pode lembrar de novo, dos tempos da faculdade, né? Quando a gente estuda negócios jurídicos ou quando a gente estuda contratos, que a gente tem os contratos típicos e os contratos atípicos, lembra? Então, o contrato típico, o que que ele é? É aquele contrato que está previsto em lei. O contrato atípico, ele não tem uma previsão legal, mas nem por isso ele é um contrato ilegal, né? Na verdade, grande parte dos contratos, inclusive em negócios digitais, a gente vê contratos atípicos e não típicos. Isso é permitido e isso é muito útil, tá? Para o operador do direito. E quando a gente fala de negócios jurídicos processuais, a gente tem essa mesma regra aqui. Negócios jurídicos processuais típicos. Quais que são? O próprio CPC, que é o Código de Processo Civil, ele traz já alguns negócios jurídicos processuais típicos. Por exemplo, ele permite que as partes montem um calendário processual, ele permite dispor sobre inversão do ônus da prova, ele permite dispor sobre escolha dos peritos, tudo isso está no código, tá? O que é legal fazer de vez em quando? Pegar o código, reler ele, pegar livros também, ler uma parte dos livros, pelo menos, alguns artigos. Isso parece que não tem utilidade prática, mas tem muito, pessoal. E, por exemplo, outro ponto também, né, que algumas pessoas às vezes levantam. Para que eu vou estudar processo civil se o meu intuito é atuar na parte extrajudicial? Eu não preciso saber processo civil. Na verdade, é importante saber sim. Por quê? Porque, embora a ideia do contrato, né, quando a gente redige um contrato, o que que a gente quer? A gente quer dar segurança para o nosso cliente e, na maioria das vezes, a gente quer o quê também? A gente quer evitar que exista um litígio, né, um processo judicial. Qual é uma maneira muito eficiente de evitar um processo judicial ou, caso esse processo judicial ocorra, a gente minimizar os danos que o nosso cliente pode ter? Utilizando negócios jurídicos processuais. Então, mesmo que não vai existir o processo, é importante entender isso aqui para conseguir aplicar esse conhecimento aqui e conseguir proteger o cliente, certo? Então, o que a gente tem aqui dos típicos, né? Vou trazer aqui eu trouxe um artigo aqui, pessoal, do CPC, artigo 191, ó. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais. Então, claro que aqui o juiz entra junto, né? Tem que cuidar esse detalhe. O calendário vincula as partes e o juiz. Os prazos previstos nele serão modificados em casos excepcionais. Então, vocês estão vendo aqui que o próprio CPC permite que isso aqui seja feito. Embora na prática a gente não vê, né, muitos casos utilizando o que o próprio CPC nos dá aqui. Mas é interessante muitas vezes utilizar isso aqui. Depois a gente vai ver um modelinho de uma cláusula baseada nesse artigo aqui, tá?
E negócios jurídicos processuais atípicos, né? O que são esses aqui, então, que a gente já viu? São aqueles que não estão previstos. O CPC não diz quais são esses negócios aqui. Cabe a quem criar, então? Cabe às partes ou indiretamente, né, aos advogados das partes. Eles que vão criar esses negócios jurídicos processuais atípicos. Aqui entra o quê? Estratégia, conhecimento jurídico. Entra também aqui entender, né, quais são as necessidades do cliente, porque é com base nisso que a gente vai montar aqui a cláusula que vai realmente proteger o nosso cliente. E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês essa observação, né? Acabei até já falando que esse tipo de cláusula, ele é muito pouco utilizado ainda. A gente tem que usar mais, a gente tem que dissipar isso aqui, esse conhecimento. A gente precisa começar a redigir nos contratos cláusulas envolvendo negócios jurídicos processuais. E daí alguém pode dizer, né? Ah, mas isso não está previsto no código, isso aí deve ser proibido, né? Tu acha que sim ou que não? Eu trouxe aqui, ó, o artigo 190 do CPC. O que diz o artigo 190 do CPC? Versando o processo sobre direitos que admitam a autocomposição, já vamos falar sobre isso aqui, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre ônus, poderes, faculdades, deveres processuais antes ou durante o processo. Ou seja, a gente pode prever antes mesmo de existir um processo, que é basicamente aqui o foco, né, do que a gente está conversando, mas até mesmo durante o processo, a gente consegue convencionar negócios jurídicos processuais. Claro que na prática, né, durante o processo, pode ser muito mais difícil de fazer isso, até porque as partes, se elas foram para um processo judicial, provavelmente a comunicação entre elas já não está das melhores. Então vai ser mais complicado a gente conseguir entrar em alguns acordos, mas é possível sim, né? E esse aqui é um ponto importante, pessoal. O parágrafo único desse artigo diz o quê? Que de ofício ou a requerimento, o juiz vai fazer o quê? Ele vai controlar a validade dessas convenções, tá? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho, né, o que a gente precisa cuidar para que essa cláusula seja redigida com segurança, que ela seja uma cláusula válida, a gente vai falar sobre isso, mas a gente está vendo aqui o quê? O juiz pode interferir se ele perceber ali alguma invalidade, tá? Alguma nulidade, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de quê? Nulidade ou de inserção abusiva num contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta vulnerabilidade. Então a gente tem que cuidar isso aqui na hora em que a gente for redigir a cláusula ou as cláusulas de negócios jurídicos processuais, tá? O que não pode ter, então? Nulidade. Outra coisa que não pode ter, não dá para inserir essa cláusula de forma abusiva num contrato de adesão, tá? Tem que cuidar. Contratos envolvendo direito do consumidor, por exemplo, tem que ter um cuidado bem maior aqui. Ou quando alguém está numa manifesta situação de vulnerabilidade, também tem que ter aqui um certo controle, tá? Mas aí a gente tem que lembrar também que a gente tem lei da liberdade econômica, né? A gente teve uma mudança bem significativa lá na questão da interpretação dos contratos. Isso aqui conta bastante na hora de interpretar os negócios jurídicos processuais também, certo? E sobre essa parte aqui, pessoal, né, que o próprio artigo diz da questão somente isso aqui somente vai ser possível em direitos que admitam autocomposição, né? Aqui a gente não pode confundir autocomposição com indisponibilidade do direito, tá? Como assim? Vou dar um exemplo. As ações de alimentos, elas envolvem o quê? Direitos indisponíveis, né? O alimentando, ele não pode renunciar aos alimentos, por exemplo, né? Mas a gente pode regular determinados procedimentos ao longo do processo. Esses procedimentos, eles admitem autocomposição, tá? Essa aqui não é uma aula teórica, então eu não vou me aprofundar aqui, mas tem doutrina aqui que aprofunda mais essa parte. A gente pode até fazer, se vocês quiserem, né, aprofundar a doutrina, a gente pode fazer isso também. O foco aqui é mais prático. Mas, assim, a doutrina tem bastante dificuldade de nos dizer o que não admite a autocomposição. Porque, por exemplo, até mesmo os direitos indisponíveis, eles não são tão indisponíveis assim na prática, né? Por exemplo, BBB. Tu deve estar vendo BBB, né? O Big Brother Brasil.
que acontece lá no Big Brother Brasil? Todo mundo que está lá assina um contrato e naquele contrato, o que a pessoa faz? Ela cede aqueles direitos da imagem dela, né? Durante um certo tempo, ela cede a própria intimidade dela, né? Quem assiste 24 horas por dia consegue ali ter acesso a algumas visões que não aparecem, né? No episódio normal. Por quê? As pessoas cedem esses direitos, né? Ainda que de forma temporária. Então, é uma questão aqui importante, né? Grande parte dos negócios jurídicos processuais, eles não vão ter um empecilho por causa disso aqui, certo? Então tá. Ainda mais se a gente for falar aqui de uma negociação empresarial, né, entre duas empresas, aí sim fica mais forte ainda o argumento da possibilidade deles. Certo, pessoal? O que a gente tem que cuidar também aqui, já vamos chegar na parte prática, mas nas questões aqui da validade, o que tem que cuidar para que esse negócio jurídico processual seja válido? Os mesmos requisitos da validade de um negócio jurídico. Lembrando que negócio jurídico processual é um negócio jurídico, certo? E aí vamos voltar lá para o tempo da faculdade. Quais são os requisitos de validade de um negócio jurídico? Lembrando que a gente tem o quê? Elementos de existência, né? O que faz um negócio jurídico ser existente? Lá, isso está lá no plano da existência. No plano da validade, a gente vai ter requisitos de validade, que são o quê? Capacidade, forma e objeto. Capacidade é o quê? As partes devem ser capazes, né? E aqui o capaz, nesse caso do negócio jurídico processual, a gente vai ter a capacidade prevista lá no Código Civil, mas também a capacidade processual, tá? Aqui a gente inclui a processual também. Forma, o que tem que cuidar na forma? O mesmo que a gente tem na forma do negócio jurídico. Quais são os requisitos, né? A forma tem que ser a prevista em lei, quando for, né, um caso em que a lei prevê uma forma específica, não vai ser grande parte dos casos aqui, ou também a forma não defesa em lei, né? A forma não pode ser uma forma proibida. De regra, a forma de qualquer negócio jurídico é livre. Essa é a regra geral. Ela não vai ser livre quando a lei disser que uma forma específica tem que ser respeitada ou quando ela proibir determinada forma. Aí sim. E o objeto? O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Mesma coisa que a gente tem lá nos contratos. E aí, pessoal, o que seria uma cláusula de um negócio jurídico processual que verse sobre um objeto ilícito? O que seria isso? Por exemplo, imagina que as partes precisam ouvir uma testemunha, mas a testemunha ela não quer falar sobre determinada situação, é algo que isso poderia comprometer até a vida privada dela, os negócios dela. E aí as partes celebram um negócio jurídico processual em que elas admitem a prova dessa testemunha ser colhida sob tortura, para que aquela testemunha fale realmente o que ela viu. Essa cláusula, ela seria válida? É óbvio que não, né? Porque o objeto é ilícito, sem falar que isso seria um crime, né? Mas aí é outro assunto. Mas a gente tem que respeitar, então, capacidade, forma e objeto, certo? Respeitando isso, pessoal, quero trazer aqui para vocês, para a gente entrar já na prática, onde que a gente pode encontrar boas ideias para a gente pensar sobre negócios jurídicos processuais. E eu trouxe aqui uma fonte que eu gosto bastante, que são os enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis. E aqui eu lembro de novo, tá? Eu não quero trabalhar com um processo judicial. Tudo bem, não precisa trabalhar com processo judicial, mas é importante entender sobre o processo judicial exatamente para que a gente consiga fugir do processo judicial, certo? A estratégia de elaboração de um contrato envolve entender sobre o processo judicial, tá? Aqui mais especificamente sobre o processo civil, né? Certo? E vamos lá então agora para o que vocês querem, exemplos de negócios jurídicos processuais, tá? Que a gente vai ver aqui? Inclusive, eu vou abrir aqui as cláusulas de exemplos, tá, pessoal? A gente vai ver aqui, antes de eu abrir as cláusulas, o que seria alguns exemplos de negócios jurídicos inválidos, tá? Criação de recursos, isso não é possível fazer. Por quê? Porque somente lei federal pode
legislar sobre a criação de recursos, tá? No momento em que a gente fizer isso por meio de um contrato, a gente vai estar desrespeitando a própria Constituição Federal, que traz a competência específica de um ente para isso, né? Então, a gente não pode fazer isso. Não poderia, por exemplo, criar uma cláusula de um negócio jurídico processual em que dissesse assim, além da apelação, as partes poderão, em caso de improcedência da apelação, interpor o recurso de apelação secundária, por exemplo. Isso não poderia, seria inválido. Por quê? Porque as partes estão criando um recurso que não existe, tá? Isso não pode. E outra coisa que não pode também, um exemplo aqui, supressão de instância. Como assim? Vamos supor que a gente vai ter o primeiro grau, né, onde o processo de conhecimento tramita inicialmente, e aí, havendo uma sentença, a parte sucumbente, se achar necessário, ela vai recorrer por meio de uma apelação para o segundo grau. Ou no meio do processo, né, se for um caso, ela vai interpor um agravo de instrumento. As partes poderiam, por exemplo, convencionar assim, para ser mais rápido o nosso processo, em vez da gente começar no primeiro grau, já vamos começar direto no segundo grau. Aí a gente já pula uma instância. Poderiam fazer isso? Não poderiam, tá? Porque elas estariam também aqui interferindo na própria legislação. Isso não seria possível, certo? 2 exemplos aqui. E aí, antes de a gente abrir aqui os exemplos das cláusulas que eu trouxe, quero dizer para vocês também o seguinte: o que a gente tem que pensar na hora que a gente vai elaborar uma cláusula de um negócio jurídico processual, tá? Alguns pontos aqui. Primeiro, quais são os pontos que o cliente mais prioriza? O que é importante para ele? A gente sempre que faz um contrato, a gente faz representando o nosso cliente, né? Em via de regra, a gente representa alguém na hora de elaborar um contrato. O que para esta pessoa ou para esta empresa que a gente representa, o que é importante para ela? O que deve ser protegido? A gente vai pensar sobre isso e aí a gente vai pensar então depois. O que poderia prejudicar o cliente numa ação judicial? Vou pensar aqui um exemplo, tá? Imagina que o cliente tem determinados documentos que, se forem juntados num processo judicial, isso poderia acabar desencadeando de alguém olhar esse documento, de ser algo que pode prejudicar o cliente. Então, pensando nisso, poderia ser cogitado, por exemplo, a hipótese de determinados documentos não poderem ser utilizados como provas naquela ação. Poderia ser? Poderia ser. Se fizer sentido, as partes podem redigir essa cláusula e utilizar no contrato. O que o cliente tem a oferecer em troca de uma negociação mais favorável? Por que essa pergunta é importante? Porque muitas vezes vai ser difícil negociar determinadas cláusulas, né? Todo mundo que trabalha negociando contratos, redigindo contratos, sabe que muitas vezes a gente quer colocar ali uma cláusula, mas a outra parte não aceita. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que ceder. Então, tem 2 perguntas aqui importantes, né? O que o cliente pode oferecer em troca de alguma negociação ali que para ele vai ser importante? O que a outra parte tem também a oferecer em troca de o cliente flexibilizar determinada cláusula? Porque também a gente está conversando aqui do ponto de vista daquele que está redigindo a cláusula, né? Mas a gente pode ser a parte que recebe a cláusula pronta e aí vai aceitar ou não vai aceitar, ou vai alterar alguma coisa, né? Isso também pode acontecer. É importante pensar nesses pontos aqui, tá? Eu gosto bastante de utilizar negócios jurídicos processuais porque ele estrategicamente acaba nos possibilitando, né, por meio da nossa criatividade e dessa estratégia que a gente desenha com o cliente, criar cenários que vão deixar ele mais protegido e se não proteger, né, vamos supor que ainda assim ele vá ter um dano, a gente consegue pelo menos ter uma previsibilidade maior de quais poderiam ser esses possíveis riscos, né? E agora, então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou compartilhar aqui com vocês um documento de exemplos aqui que eu trouxe de negócios jurídicos processuais para vocês olharem, tá? Eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Esse documento aqui, não se preocupem, eu vou colocar lá no grupo também, tá? Inclusive, se tu não está no grupo ainda, acessa o link da minha bio, lá tu consegue se inscrever para a aula, que vai ser no dia 21 de março, e
entrar no grupo também. Eu vou colocar esse documento aqui lá no grupo, tá? Acredito que amanhã eu já faço isso. E olha só, esse aqui é um modelo para vocês utilizarem. Sim, podem utilizar, tá, essas cláusulas, mas a ideia é o quê? Com base no que a gente viu ali no mapa mental, a ideia é que vocês desenvolvam o pensamento estratégico e com embasamento jurídico, claro, para que a gente consiga criar as cláusulas no caso concreto, tá? Que muitas vezes isso aqui vai ser algo muito específico de determinado contexto, não vai existir um modelo geral de negócio jurídico processual. Então, trouxe aqui ó, um exemplo, vamos lá. As partes acordam em observar o seguinte calendário para a prática dos atos processuais, respeitado o artigo 191 do CPC, que é aquele que trata, né, desse tipo de calendário. Aí, olha só, prazo de 10 dias úteis para a apresentação de contestação, a contar da data de intimação da parte ré. Isso aqui é possível? Sim, é possível. As partes podem alterar os prazos do processo civil. E isso aqui é muito útil muitas vezes, tá? Eu uso bastante isso aqui, porque às vezes a gente precisa que o processo seja rápido. E aí a gente consegue, por meio disso aqui, diminuir o tempo de processo. Muitas vezes isso aqui é bom para todo mundo, tá? Não é só para o nosso cliente. Às vezes o cliente do outro advogado, a outra parte, se beneficia também dessas cláusulas aqui. Que mais? Audiência de instrução e julgamento designada aqui para uma data específica, olha só. E aí lembra lá que o artigo diz, né, que as partes em comum acordo, junto do juiz, nesse caso aqui, podem definir, inclusive, a data de uma audiência. Prazo de 2 dias úteis para a juntada de documentos após audiência. Pode isso aqui? Pode também. Então, vocês estão vendo como a gente tem a ferramenta aqui que o próprio CPC nos dá para a gente criar regras que vão favorecer um determinado negócio e a gente não precisa. Aqui um ponto também, né? Muitas vezes a gente vai ter uma regra que vai favorecer o cliente e a outra parte. Não é uma relação ganha-perde. A gente pode criar aqui relações ganha-ganha também, certo? Que mais? Exemplo 2. Havendo necessidade de ajuizamento de ação judicial decorrente deste instrumento, ou seja, em regra não era para ter ação, né? Mas se tiver uma ação judicial, o que vai acontecer? As partes celebram negócio jurídico processual nos seguintes termos. Aí vamos ver aqui os termos. As partes convencionam que todas as ações judiciais tramitarão na modalidade juízo 100% digital, nos termos do artigo 3º da Resolução 345 de 2020 e respectivas alterações, salvo se a impossibilidade resultar da própria unidade jurisdicional competente. O que diz aqui? Não sei se todo mundo já utiliza, mas existe uma resolução que prevê o juízo 100% digital. É uma ferramenta muito útil principalmente para quem trabalha com negócios digitais, né? Porque a gente evita audiência, os próprios despachos que a gente eventualmente tiver que fazer com algum juiz podem ser feitos de forma virtual também. É uma ferramenta bem importante. Então, por que já não prever isso num contrato, né? De que vai ser adotado este tipo aqui de procedimento, né? Por que não? Até porque nesta resolução aqui, se a gente for seguir a própria resolução, o que vai acontecer? Sem uma combinação prévia, a parte contrária ela pode recusar o juízo 100% digital. Então, nada melhor do que ambas as partes já concordarem previamente que esse aqui vai ser o procedimento. Isso aqui é bom para todo mundo. Que mais? Diante da impossibilidade de cumprimento integral da resolução, as partes convencionam que todas as audiências serão realizadas de forma remota por videoconferência. O que diz essa linha aqui? Diz o seguinte, ó, é para adotar o juízo 100% digital, tá? Mas se eventualmente não der para adotar, pelo menos então, sempre que tiver audiência, vai ser por videoconferência. Ok, já melhorou, né? Beleza. Que mais? Todos os prazos processuais serão de 5 dias úteis, inclusive, mas não se limitando, a contestação, réplica, todos os prazos recursais. Ou seja, a gente tem aqui rapidez no processo, né? Claro que
antes de existir uma ação judicial, né, que em regra as partes não querem que exista, mas o que já é importante elas cuidarem também, né? Que elas vão ter um prazo menor aqui para se manifestar durante o processo. Então já tem que ir preparado para essa ação, porque não dá para ficar demorando para encontrar documento, não dá para demorar para conversar com testemunha, para rolar testemunha, vai ter que ser tudo rápido. Então, já tem que ir para o processo sabendo disso, né? Que mais? Todas as citações, intimações dirigidas por e-mail fornecido pelas partes neste instrumento. Olha só que interessante. As partes aqui fizeram um negócio jurídico processual em que elas concordaram que o quê? Elas poderão ser citadas por e-mail, intimadas por e-mail, ou seja, a gente pode ganhar aqui muita velocidade, né? Porque quantas vezes só para ter uma citação num processo a gente já demora meses, né? Isso existe. Então, aqui a gente ganha velocidade, tá? Lembrando, né, que a gente está considerando aqui uma relação paritária entre as partes, tá, pessoal? Se fosse, por exemplo, uma empresa com um consumidor, talvez isso aqui já não valesse, tá? Tem que cuidar desses detalhes também. Vamos lá, mais um exemplo. Eu tinha prometido lá no grupo um exemplo, mas eu trouxe aqui vários que é para estimular a criatividade de vocês. Olha só. As partes acordam que, em eventual ajuizamento de ação envolvendo o presente instrumento, a produção das provas ocorrerá somente por meio de apresentação de documentos. Olha que interessante. Somente por meio de apresentação de documentos, os quais serão juntados aos autos pelas partes na inicial, quando for o autor, ou na contestação, quando for o réu. O que isso aqui nos ajuda, né? Estrategicamente, a gente tem agilidade no processo, né? Por quê? Porque só vai juntar documento e num momento específico ali do processo, então isso já nos dá velocidade, mas a gente também sabe o quê? Que não vai ter perito, não vai ter testemunha, então a gente tem previsibilidade das provas. Isso aqui é bom para todas as partes, por quê? Porque elas vão saber o quê? Que se tiver ação judicial, elas têm que preparar a documentação ao longo da relação contratual. Então, vai forçar as partes a documentarem o que acontece. Isso aqui, para um processo judicial, é muito importante, porque a grande parte, né, do sucesso de um processo vai depender das provas processuais, certo? E aí, tem um parágrafo aqui que diz o quê? Se tiver reconvenção, aí é claro que a parte contrária, então, que era o autor, que agora vai ser a parte reconvinda, então vai ter um prazo também para juntar novos documentos, né? Por quê? Porque o réu pode acabar trazendo fatos que fogem ali do escopo da inicial, então tem que provar a negativa desses fatos, por exemplo. Então, tem essa previsão também. Exemplo 4. É de comum acordo das partes que, em caso de sentença... Ah, esse aqui é interessante, olha só. Essa fala sobre, no caso de já houve ação, houve sentença. As partes regularam aqui processualmente consequências jurídicas após a sentença. Olha que interessante. Em caso de sentença condenatória, cujo presente instrumento tenha gerado conflito, né? Ou seja, uma ação que surgiu em decorrência de algo envolvendo o contrato que elas celebraram, a parte sucumbente, ou seja, a parte que perdeu, né, renuncia expressamente a qualquer recurso, ou seja, ela não vai apelar, por exemplo, exceto embargos de declaração. Claro, né, faz sentido, porque, por exemplo, pode ser que a sentença seja omissa, seja contraditória, então isso ela vai poder corrigir. Bem como a parte vencedora não iniciará a fase de cumprimento de sentença antes de buscar a negociação do débito, cujas tratativas não poderão ultrapassar o limite de 90 dias corridos da publicação da sentença. Ó, essa cláusula aqui claramente é uma cláusula que as partes discutiram ali durante um certo período, uma foi negociando, uma foi cedendo de um lado, outra cedendo do outro, chegaram nisso aqui. O que eu imagino que tenha acontecido aqui? Primeiro, a parte sucumbente, a que perdeu, não vai recorrer, ou seja, alguém talvez já ache que se tiver uma ação vai ganhar ação e não quer que a outra recorra, né? A que, em tese, poderia perder a ação, o que ela deve ter exigido aqui em contrapartida a esta cláusula? Ela deve ter dito assim, não, tudo bem, se eu perder a ação,
eu aceito que eu não vou recorrer. Mas o seguinte, tu só vai começar a me executar entre aspas, né? Aqui seria um cumprimento de sentença, se antes disso a gente tentar resolver amigavelmente essa dívida. E aí a outra parte disse assim, não, tudo bem, pode ser assim, só que não dá para demorar muito. Então, tem que ser no máximo 90 dias isso daí, da publicação da sentença. Aí vai para um lado, volta para o outro, vai para um lado, a cláusula acaba ficando pronta aqui, resultante da negociação das partes, né? Eu imagino que tenha sido isso. Esse aqui é um negócio jurídico processual bem interessante, tá? Exemplo 5. Na hipótese de haver conflito judicial resultante deste contrato, as partes concordam que somente arrolarão testemunhas escolhidas em comum acordo, ou seja, ninguém vai trazer testemunha surpresa, somente testemunhas que as duas partes concordaram. Olha que interessante isso aqui. E para finalizar, pessoal, eu trouxe aqui um quadro para vocês, tá, que eu montei. Esse quadro, até ele não está tão atualizado assim, daria até para colocar aqui mais alguns itens, mas o que que é? Esse quadro aqui, ele foi montado a partir dos enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis. O que que eu fiz aqui? Lá, eles discutiram diversos negócios jurídicos processuais, quais que seriam permitidos e quais que não seriam permitidos. E aí, trouxe aqui para vocês, né, para estimular a criatividade na hora que vocês forem redigir essas cláusulas. Olha só, cláusula de não execução, permitida. Inclusive, a gente viu aqui, né, o exemplo, essa aqui, de certa forma, é uma cláusula de não execução. Ou, pelo menos, de não execução durante certo tempo. Que mais? Ah, esse aqui, inclusive, ele veio da doutrina, ó, o Fred Didier, não foi do enunciado. Criar sanções para descumprimento da convenção. Pode? Pode. O que é isso aqui? Multa. Ah, não cumpriu o negócio jurídico processual? Multa. Pode? Pode. Permitido. Ampliar tempo de sustentação oral, né? Não vou ler aqui porque eu vou disponibilizar para vocês, mas aqui são exemplos permitidos, segundo que foi discutido no Fórum dos Processualistas Civis, tá? O que não é permitido? Impedir a publicidade do processo não é permitido. Por exemplo, uma cláusula de confidencialidade, ela pode fazer com que o processo em si seja sigiloso? É discutível, tá? Isso aqui, em regra, a doutrina diz que não, tá? Eu até nesse ponto aqui, eu tenho um pensamento um pouquinho diferente, mas quem sou eu também, né, para criar essa nova doutrina? Que mais que não pode? Afastar deveres da boa-fé. Esse aqui é evidente, né? Por exemplo, não poderia a gente prever assim, as partes não têm a obrigação de cooperar entre si. Não, é óbvio que não, tá? Depois, leiam aqui os exemplos, então, de impossibilidade. Certo, pessoal? Vou deixar esse material aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui, que vocês utilizem as cláusulas, que vocês criem também cláusulas próprias, e nos vemos no nosso treinamento no dia 21/3. Até mais.